Olá você, aluno Porto, que está aí no conforto da sua casa. Cheguei, tô na área e se derrubar é pênalti. Temos aula de Sociologia hoje e o tema para a primeira série é Émile Durkheim. Estamos nos clássicos da Sociologia. Já falamos sobre Auguste Comte, que é o fundador da Sociologia, considerado o pai da Sociologia, Karl Marx e a sua perspectiva de Sociologia associada ao conflito social. E agora estamos com Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia acadêmica. O que é que nós precisamos saber a respeito de Durkheim? Primeira coisa, Durkheim é o herdeiro da tradição positivista de Auguste Comte. Isso mesmo que você ouviu, o herdeiro. Como assim, Kênia? Durkheim conviveu com Comte de forma alguma. Na verdade, Durkheim nasceu após um ano da morte de Comte. Entretanto, no que diz respeito à construção do pensamento científico, foi Durkheim quem deu andamento, continuidade a toda a perspectiva que entendia que para progredir as sociedades humanas precisavam estar organizadas. Tudo isso enfatizado na perspectiva da razão e da ciência. Então, ênfase na razão, ênfase na ciência e na ordenação social levariam as sociedades humanas do século XIX ao progresso. Durkheim é conhecido como um dos clássicos da sociologia. Lembra que eu falei agora há pouco que ele também é chamado de pai da sociologia? Pois é, pai da sociologia acadêmica. E por que isso acontece? Porque Durkheim foi o grande responsável pela instituição de um método chamado de funcionalista ou comparativo, capaz de promover a sociologia a uma área do conhecimento científica e acadêmica. Ou seja, ele foi o primeiro a levar a sociologia para o banco das universidades. Eu sei que você estava esperando muito por essa aula, não é verdade? E sei também que você já está afiado tanto nas teorias de Auguste Comte quanto na teoria de Karl Marx. Agora, com Durkheim, você vai entender que a retomada do positivismo no século XIX é fundamental, não só para entender o processo epistemológico da sociologia, lembrando que epistemologia está associado à teoria do conhecimento, à forma como nós conhecemos as verdades científicas, certo? Mas também para entender como Durkheim, enquanto sociólogo, analisava a perspectiva da divisão social do trabalho, extremamente característica da sociedade capitalista do século XIX. Vem comigo. Aqui no nosso quadro nós temos Émile Durkheim associado à perspectiva da tradição positivista de Comte e também como pai da sociologia acadêmica, como eu acabei de te explicar. Para a sociologia ser reconhecida como ciência, é importante lembrar que fundamentalmente ela precisa de uma metodologia e também de um objeto de estudo. Aqui estão a metodologia funcionalista ou comparativa e o objeto de estudo, o fato social. Vamos falar prioritariamente da metodologia. Um método de estudo é a forma como o cientista, nesse caso o cientista social, o sociólogo, investiga o problema sociológico. Na perspectiva funcionalista, é importante entender que Durkheim admitia que as sociedades poderiam funcionar assim como os corpos humanos. Isso mesmo, ele fazia uma analogia da perspectiva do funcionamento das sociedades, assim como o funcionamento dos corpos humanos. É extremamente importante lembrar que, para ele, as instituições sociais estavam para a sociedade, assim como os órgãos humanos estavam para o corpo. Significa dizer mais ou menos assim: o nosso corpo é considerado saudável quando os nossos órgãos estão em pleno funcionamento, não é verdade? Se nós temos um órgão que está doente ou alguma doença nos acomete, é bem possível que o nosso corpo fique doente. Na perspectiva funcionalista adotada por Émile Durkheim, era mais ou menos assim que funcionava. Se alguma instituição social não ia bem, ou se algum acontecimento social afetava o contexto da sociedade, essa sociedade precisava se reorganizar para voltar a se desenvolver. Por que comparativa? Porque dentro dessa perspectiva de análise do século XIX, seria possível comparar sociedades distintas e resolver problemas que aparecessem nessas sociedades.
Entretanto, isso só acontece porque precisamos levar em consideração um aspecto muito importante. Durkheim considerava que a sociedade era uma superestrutura acima dos indivíduos. O que é que significa isso? Que as sociedades humanas, com suas regras, normas, costumes e crenças, são mais importantes do que as necessidades dos sujeitos sociais, do que a necessidade do indivíduo. As questões individuais deveriam ser submetidas às questões coletivas dentro da perspectiva de Durkheim. Diante dessa metodologia, Durkheim entendeu que havia a necessidade de se estabelecer um objeto de estudo, que foi denominado por ele de fato social. Fato social é toda maneira de agir, pensar ou sentir, consciente ou não, que norteia a ação dos indivíduos dentro de um contexto social. Para ser fato social, segundo Durkheim, é necessário que hajam 3 características: a exterioridade, a generalidade e a coercitividade. Explicando cada uma delas. Exterioridade é exterior aos indivíduos, alheio às suas vontades, existe antes ou depois da existência desses indivíduos. Generalidade serve de referência para todos os indivíduos dentro de um contexto social, é geral para todos os indivíduos. Coercitividade funciona mais ou menos como uma obrigação social, algo que a partir de regras dispostas é obrigatório a todos os indivíduos. Professora, uma dúvida: se é obrigatório a todos os indivíduos, todos deveriam fazer? Por uma convenção social, sim, todos deveriam fazer. Mas as pessoas que não seguem determinada regra, que seja um fato social na nossa sociedade, elas sofrem, em geral, avaliação, juízos de valor, sanções e proibições do contexto social. Para que isso fique mais claro para você, eu vou te dar um exemplo de fato social: o casamento. O casamento é uma norma social inserida dentro do nosso contexto social. E todas as pessoas da nossa sociedade estão submetidas a essa regra. Mas, professora, nós estamos no século XXI, as pessoas nem são mais obrigadas a casar. É verdade. Mas em determinado momento da nossa vida em sociedade, para além dos nossos desejos individuais, nós somos, de certa forma, orientados pelos hábitos e costumes da nossa sociedade a pensar em casamento. Eu tenho certeza disso. É bem verdade que você, aos 15, 16 anos de idade, nem deveria estar pensando em casamento, não é verdade? 14, eu acho que tem gente com 14 anos aí, você deixa isso um pouquinho mais para frente. Entretanto, se a gente for classificar o casamento como um fato social, ele se encaixa nas 3 regras. Exterioridade existe além dos indivíduos, antes de sua existência e após a sua existência. Generalidade é uma condição, uma regra social que pode ser aplicada a todos os indivíduos, independente de gênero, classe social, faixa etária. Faixa etária tem, hein? Lembra? Coercitividade é como se fosse uma regra obrigatória dentro do contexto social, como se todos os indivíduos em determinado momento da sua vida tivessem que prestar contas à sociedade a respeito do seu casamento ou do seu não casamento. Entretanto, como eu disse para vocês que Durkheim é conhecido como o pai da sociologia acadêmica, nós temos aqui referências de 2 estudos sociológicos de Durkheim, certo? Que foram extremamente importantes para a gente poder entender não só a sua metodologia e o seu objeto de estudo, mas o pensamento sociológico de Durkheim, a sua teoria do conhecimento, como eu falei para vocês agora há pouco. As regras do método sociológico foi um livro em que Durkheim descreveu toda essa perspectiva epistemológica, toda essa perspectiva de teorias do conhecimento. Foi publicado em 1895. Enquanto que o suicídio, suicídio para Durkheim era considerado um fato social, foi um livro publicado em 1897 como um estudo de caso, como exemplo de como uma monografia poderia ser desenvolvida com base no estudo sociológico. O suicídio classificado por Durkheim como um fato social poderia se desenvolver de 3 formas, se apresentar de 3 formas na sociedade: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico, cada um deles com suas respectivas particularidades,
se expressariam nas sociedades humanas. O suicídio egoísta levaria em consideração os valores individuais acima dos valores coletivos. Seria quando os indivíduos, por uma dificuldade de convivência social, colocariam seus valores individuais acima dos valores coletivos e, por não conseguirem conviver em sociedade, tirariam a sua própria vida. O suicídio altruísta é o inverso do suicídio egoísta, ou seja, seria quando o indivíduo, pautado por valores coletivos, colocaria esses valores coletivos acima de suas escolhas individuais e, por causa de uma construção da sociedade, de uma necessidade da sociedade, tiraria sua própria vida. Um exemplo clássico disso são os pilotos japoneses, os pilotos kamikaze da Segunda Guerra Mundial e também os homens-bomba do Estado Islâmico. O suicídio anômico seria um suicídio incentivado por uma desordem social, uma desorganização social, certo? Quando questões ligadas a crises sociais, não só de cunho econômico, mas crises culturais, crises de valores, promovessem uma desestrutura social que aumentassem significativamente o número de suicídios, certo? É extremamente importante levar em consideração que o suicídio na nossa sociedade seria o ato mais extremo de individualismo, porque o indivíduo estaria retirando a sua própria vida. Entretanto, o objetivo de Durkheim, lá no finalzinho do século XIX, em estudar o suicídio cientificamente como um fato social, relatando um estudo de caso como um estudo científico monográfico, foi provar que o mais extremo dos atos individuais sofria influência de uma perspectiva da sociedade. Talvez, dos 3 suicídios, o que mais chame a atenção seja o anômico, a palavra que talvez você tenha menos intimidade e que para Durkheim é o mais justificado socialmente. Esse suicídio anômico está diretamente ligado a esse conceito aqui, ó, o conceito de anomia, um conceito extremamente importante para Emile Durkheim. Anomia refere-se à ausência ou à insuficiência de normas e regras sociais que possam organizar o tecido social, que possam organizar a sociedade. Quando a sociedade se encontra com algum problema, ou seja, quando há um excesso de violência, um aumento no número de criminalidade, uma determinada doença que se espalha dentro da sociedade, segundo Durkheim, ela se encontra em estado de anomia. Então é necessário que as normas e regras de convivência sejam reorganizadas para que os indivíduos possam voltar a viver numa sociedade mais coesa, numa sociedade mais harmônica. É por isso que esse conceito de anomia também está intimamente ligado à perspectiva durkheimiana de divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho analisada por Durkheim refere-se à sociedade capitalista do século XIX. E nós precisamos levar em consideração que o século XIX estava no auge do capitalismo industrial. Nós precisamos também lembrar que nesse período as teorias marxistas que levam em consideração a questão da exploração do trabalhador e outras teorias socialistas que também percebiam a exploração, mas não rompiam com o sistema capitalista, estavam em evidência. Entretanto, a visão de Emile Durkheim a respeito da divisão social do trabalho difere tanto da perspectiva socialista de Marx e Engels, quanto da perspectiva dos socialistas utópicos. Durkheim era a favor da divisão social do trabalho. Ele dizia que diante de uma sociedade especializada, como é a sociedade capitalista moderna, é extremamente importante e de total relevância perceber o processo de divisão do trabalho. Pois é esse processo que vai gerar o que Durkheim chamava de princípio da solidariedade. Esse princípio da solidariedade estaria fundamentado na necessidade da existência de uma coesão social, do entendimento da harmonia, de uma sociedade mais harmônica. Mas aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. Esse princípio da solidariedade de Durkheim não se refere apenas à condição de solidariedade
altruísta, aquela de ajudar os indivíduos por caridade, por fraternidade, não é? Esses conceitos precisam ser inclusive discutidos. Esse princípio da solidariedade em Durkheim, ele deveria ser estudado e analisado cientificamente pela sociologia, pautado no entendimento de uma condição racional de desenvolvimento, certo? Dois tipos de solidariedade segundo Durkheim: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica seria característica das sociedades mais simples, certo? Na sociedade onde as relações de trabalho, onde o processo de divisão social do trabalho ainda não ocupavam uma condição de destaque dentro da sociedade. Enquanto que a solidariedade orgânica seria característica das sociedades mais complexas, como a sociedade capitalista moderna do século XIX, onde os indivíduos precisassem racionalizar os processos de cooperação, precisassem entender e compreender que somente a partir da divisão social do trabalho, quando eles passassem a cooperar uns com os outros, eles poderiam interagir e dessa forma contribuir não só para o progresso e o desenvolvimento da sua sociedade, mas principalmente para a coesão social e o processo de harmonia. Então, quando você precisar diferenciar os dois tipos de solidariedade em Émile Durkheim, considere que a solidariedade mecânica baseia-se na consciência coletiva, enquanto que a solidariedade orgânica baseia-se no processo de racionalização do trabalho, na necessidade de especializar o trabalho para manter a divisão social do trabalho a fim de gerar coesão e harmonia social. Pois bem, estamos aqui no nosso segundo clássico da sociologia. Já falamos de Comte, já falamos de Marx e agora falamos de Durkheim. Eu espero que essa aula tenha contribuído substancialmente para você entender a importância dos clássicos do século XIX na sociologia, não só para contribuir, para você perceber a importância da sociologia enquanto ciência, mas acima de tudo para que possamos utilizar esses pensadores agora nos dias atuais. Até a próxima!